Como que está a tua organização financeira? Você está bagunçado? Você mistura dinheiro da empresa com o particular? Ou tem hora que você nem sabe de onde você está tirando dinheiro? Isso é um problema muito sério. E eu quero falar sobre isso com você hoje. Eu quero trazer para você uma solução como ferramenta de gestão, solução financeira para organizar a tua vida. Você não vai querer cair na malha da Receita Federal movimentando a conta física na jurídica, né? Então, vem comigo que nós vamos organizar a tua empresa. Eu sou Adriano Barcelos, CEO da ValoWeb Contabilidade. Tenho a honra de receber novamente comigo aqui Paulo, CEO do ContiBank. Muito obrigado, Paulo, por ter vindo. Obrigado, Adriano. Como é que tá? Tudo bem? Estamos aí. Paulo, hoje nós vamos ajudar aquele empresário que ele bagunça a conta bancária. Tá? Eu tenho visto muito nas minhas consultorias, em clientes que chegam no meu escritório, ele tem várias contas, vários bancos e vai tirando dinheiro e vai pagando incêndio. No final do mês, ele não sabe de onde tirou o dinheiro. Sem contar, uma das coisas, e aí eu já te falo também como usuário, como empreendedor, cada banco tem 2, 3 aplicativos diferentes, né? Isso gera, sim, um trabalho, né, que é uma maravilha para controlar esses aplicativos, né? Tem hora esquece a senha do um, lembra a senha do outro, né? E nós precisamos levar uma solução. O que o ContiBank pode começar organizando a nossa vida? Só lembrando, né, a gente até comentou num outro episódio que a gente conversou aqui, né? O ContiBank nasce justamente como uma proposta financeira para as micro, pequenas e médias empresas, e tendo como credenciados os contadores, os escritórios contábeis que atendem essas micro, pequenas empresas. Então, quando a gente concebeu o ContiBank, a gente pensou em atender a conta de pessoa jurídica, né, a empresa, mas também atender a conta dos sócios e colaboradores daquela empresa. Nosso objetivo não é competir, como a gente chama, no mar aberto das pessoas físicas, mas atender aquelas pessoas que estão relacionadas com as empresas. Porque isso faz a diferença. Como você comentou, Adriano, se você hoje tem uma conta num banco tradicional e tem a conta da empresa no banco tradicional, quando você vai movimentar, você vai usar 2 aplicativos diferentes. Você tem que ter 2 senhas de acesso, né? No nosso caso, o que a gente concebeu? Um aplicativo que ele é multiconta. Então, quando você entra no aplicativo do ContiBank com um usuário, você vai visualizar todas as contas correntes que você tem direito de movimentação. Essas podem ser a tua conta corrente pessoa física e pode ser várias empresas. Às vezes você tem, né? Você deve ter alguns clientes teus que tem mais de uma empresa. Sim. Ele tem uma empresa que vende produto, outra que presta serviço, por exemplo, e as duas juntas entregam a solução que ele leva para os clientes dele. Então ele vai, no ContiBank ele consegue visualizar no mesmo aplicativo a conta pessoa física dele, a conta pessoa jurídica da empresa de serviço, a conta pessoa jurídica da empresa de produtos. A grande vantagem é que você centraliza, né? Hoje em dia, cada vez mais, né? Experiência de usuário é a bola da vez, digamos assim, né? Você dá uma experiência adequada, né? Uma experiência para o cliente. Você centraliza esse conhecimento. Você tirar extrato da conta de pessoa física é igual a tirar o extrato da conta da pessoa jurídica, né? E aí, quando a gente fala dos contadores que oferecem o ContiBank para os clientes, ainda tem uma vantagem. Ele consegue integrar o extrato da conta de uma forma automatizada no sistema contábil. Então, essa confusão do final do mês, né, ele consegue pelo menos te dar uma luz aí muito mais fácil de você enxergar esse extrato de uma forma mais tranquila, já importada dentro do sistema contábil. Muito bom. Então, veja só, meus amigos e minhas amigas, nós estamos já começando a falar de uma plataforma única para você gerenciar a tua conta física e jurídica. O objetivo aqui é você não bagunçar. Por quê? O risco de você hoje bagunçar essa conta é cair numa malha da Receita Federal
e ser autuado. Sem contar que a gestão do negócio fica totalmente zero. Agora, o Paulo, como o nosso canal aqui é focado para o empreendedor, empreendedora, pequeno empreendedor, para o micro, é basicamente aquele empresário que ele não tem acesso, né, e não quer pagar taxas grandes. Ele quer um banco acessível, né? Como que funciona a questão de taxas? O que você tem de vantagem nessas taxas? Bom, Adriano, o ContiBank, né, como você sabe, ele tem como propósito tornar mais adequado o acesso das micro, pequenas e médias empresas ao sistema financeiro. E a questão da tarifa pode ser, não pode ser desprezada, né? Ela é importante também, dependendo do tipo de atividade, você acaba pagando muito de tarifa bancária. O que a gente fez no ContiBank? A gente desenhou um sistema de tarifa que ele é ao mesmo tempo competitivo, ou seja, as tarifas são adequadas, elas competem de uma forma muito bacana com aqueles bancos tradicionais e com outros bancos digitais. Então, por exemplo, o Pix de pessoa física, isso é até uma determinação do Banco Central, ele não é cobrado, mas o Pix de pessoa jurídica, você vê alguns bancos que cobram um percentual do valor daquele Pix. Então, se você faz um Pix de R$5.000, você paga mais do que um Pix de 1.000. A gente resolveu fazer uma tarifa única, bastante competitiva e barata. Do ponto de vista do boleto também, nosso boleto, só se paga o boleto que for compensado, não emitido. Emitiu, e se o cliente não pagar, você não paga, só se for compensado. E na TED também temos um valor bastante competitivo, que hoje está em R$ 4,99 por TED emitida. Se você olhar, vários bancos cobram muito mais do que isso. Mas o que a gente analisou? Quer dizer, a pequena empresa e a pessoa física, a micro ou pequena empresa, se você atender ela com em torno de 100 transações mês, né, atende toda a necessidade. Quer dizer, ela vai fazer 10, 15 transferências para pagar contas, fazer transferências para pagar alguns fornecedores, que é por Pix ou por TED, vai fazer emissão de alguns boletos. Então, dentro do ContiBank, a regra é a seguinte: as primeiras 100 transações, somando aí Pix, TED e boleto, elas são gratuitas. Então, se você emitir 30 boletos, fizer 20 TEDs, 20 Pix, está dentro dos 100, você não vai pagar nada. Então, virtualmente, né, para o empreendedor, o sócio da empresa, e para a pequena empresa, a microempresa e a pequena empresa, que estão dentro desse conjunto de até 100 transações, o custo é zero. Claro, aí você tem uma média empresa que eventualmente emite 1.000 boletos. Vai pagar uma tarifa por boleto que a gente considera bastante competitiva no mercado. Mas essa foi uma das decisões que a gente tomou dentro do ContiBank, porque justamente está dentro do nosso objetivo. Quer dizer, como é que a gente aproxima, como é que a gente torna o sistema financeiro mais fácil de conviver aí para a pequena empresa. Beleza. Ô Paulo, e nós fizemos um vídeo anterior, que está no ar lá, digo de passagem, teve uma aceitação muito boa, falando sobre crédito, né? Nós conversamos muito sobre formas de crédito. Agora, para obter o crédito, dos melhores créditos que nós conversamos é aquele crédito com garantia, né? Sim. E um deles é a parte quando eu emito o boleto e eu vou antecipar aquele boleto. E além de emitir o boleto, um dos pontos bacanas do ContiBank é a gestão de cobrança recorrente, né? Isso para o pequeno empreendedor, para o pequeno prestador de serviço, é uma vantagem muito boa. Explica para mim, para nós, né, como que funciona essa gestão de boletos recorrentes. O ContiBank tem, seja através do aplicativo mobile, seja através da plataforma web mesmo, né, o desktop, como a gente chama, a possibilidade de você emitir boletos
emitir boletos com uma série de detalhes, né? Então você pode colocar descrição no campo do boleto, que é muito importante dependendo de algumas atividades. Para você colocar, por exemplo, a área de cursos, por exemplo, você tem que colocar lá matrícula, né, valor da mensalidade, material escolar, uma área de um condomínio, por exemplo, tem que detalhar, então tem um campo de descrição. Boletos com regras, né? Então, se o meu cliente pagar esse boleto de forma adiantada, ele ganha 10% de desconto. Agora, se pagar atrasado, tem multa, 2% de multa, juros, etc. Então, tudo isso faz parte da oferta de cobrança do ContiBank e também a questão da recorrência que você comentou, Adriano. Na questão da recorrência, você pode emitir boletos que vão mensalmente ser cobrados na mesma data. Então, por exemplo, eu tenho que cobrar mensalidade, de novo, né, de uma escola, por exemplo, durante 12 meses. Então eu programo lá a pessoa que vai fazer esse pagamento, eu coloco a data de vencimento, então todo dia 10 eu vou cobrar o valor, essas regras que eu comentei de desconto, de juros, de multa, e eu digo, eu vou cobrar por 10 meses. Automaticamente o ContiBank se encarrega de emitir esses boletos. Você pode fazer baixar o boleto em PDF e enviar por WhatsApp, mas além disso a gente envia para a pessoa que tem que pagar, né? Que a gente chama de sacado, né? O responsável pelo pagamento do boleto, a gente envia todos os meses esses boletos através do e-mail, e a gente também pede, né? Se você cadastrar, além do e-mail, cadastrar também um telefone celular, a gente envia uma notificação, olha, seu boleto está para vencer daqui a 3 dias. Seu boleto está vencido. Então a gente envia notificações de tal forma que acaba sendo mais do que um boleto. É uma solução de cobrança, acho que a gente pode dizer isso, Adriano. Porque assim, o boleto é um instrumento, né, que foi criado para fazer a cobrança, mas aqui nós estamos falando de uma solução de cobrança. E interessante, né? Se nós estiver falando de novo daquelas regras que eu comentei antes, de uma pequena empresa que emite 50 boletos por mês, isso vai ter custo zero. Você vai emitir os 50 boletos, os 50 boletos pagos, você tem toda essa gestão de cobrança, envio de notificação por e-mail, notificação por telefone celular, pode ter multa, etc. E você não vai pagar nada. Se for uma empresa um pouquinho maior, que emite, digamos, 200 boletos por mês, você vai pagar o excedente daquilo que passar de 100 transações e vai pagar só sobre aqueles que forem pagos. Porque a gente não cobra boleto emitido, a gente cobra boleto compensado. Né? E aí, só para comentar, né, uma última novidade que a gente está trazendo, se você optar por, além do boleto, emitir um código de cobrança Pix junto, no mesmo documento vão aparecer o boleto e o QR Code do Pix para cobrar. E o QR Code do Pix, ele tem uma vantagem adicional. O cliente pagou, cai na conta na hora. Não fica o dinheiro aí 1, 2 dias, né, passeando pelo sistema financeiro, que a gente sabe que acontece isso. Infelizmente é a regra do jogo, né? Mas com o Pix não, com o Pix mudou essa regra do jogo. Além de custar mais barato a transação, ele cai na hora na conta da empresa beneficiária, né, o nosso cliente. E para exemplificar aqui, Paulo, quero trazer dois casos lá do escritório. Eu tenho um cowork, ele aluga o espaço, né? Então, quando realiza o contrato, o cliente assinou o contrato e já gera 12 boletos. E a vantagem é que é o seguinte, o sistema ele vai mandando o boleto mensalmente, não é uma emissão de carnê. Então, é uma gestão mesmo. Então, o carnezinho é quando você já imprime 12 parcelas simultâneas. A pessoa leva. A gestão de cobrança aqui, estamos falando diferente. Eu gero o contrato, ele manda um e-mail hoje com boleto. Virou mês, ele manda outro boleto. Então, o cliente não tem como esquecer, porque o sistema vai estar recorrente mandando, né, esse boleto. Então, Paulo, muito interessante. Agora, como todo banco, né, como toda instituição financeira, e o consumidor também pede maquininha de cartão de crédito, né? E o ContiBank hoje tem a sua maquininha, já tem isso? Sim, o ContiBank tem uma maquininha, né? Maquininha ContiBank. E quando a gente fala maquininha é a forma assim, né, informal, né, de chamar
o produto, né, do ponto de vista no sistema financeiro, se chama de adquirência. Né? O produto, por que é adquirência? Porque ele consegue, né, cobrar, né, diversos meios de pagamento. Então, uma maquininha hoje, ela cobra cartão de crédito, ela cobra cartão de débito, ela pode cobrar esses cartões de benefícios, né? Então, muitas vezes, para restaurantes ou para supermercados que vendem produtos alimentícios, ele pode estar cadastrado junto a essas empresas para receber como benefício. Então, vale alimentação, vale refeição, por exemplo. A nossa maquininha hoje também já gera o Pix QR Code. Então, se você não tiver um software que tem essa solução no front de caixa, né, ou numa escola, um software que gere o Pix, a gente tem duas alternativas. Você pode gerar o Pix dentro do ContiBank, como a gente tinha comentado antes, junto com o boleto, ou sem o boleto, mas você pode gerar dentro da maquininha também. Então, aparece aqui na maquininha, né, simulando que isso seja uma maquininha, aparece lá o código de Pix e o teu cliente pode pagar por Pix. Então, por isso que eu digo assim, maquininha é um termo, né, informal para uma categoria de soluções. Além da máquina física, a gente tem a solução do link de pagamento e do gateway de pagamento. Né? Aquelas empresas que têm um comércio eletrônico. Ô Paulo, e não te interrompendo, mas agora me veio na cabeça um fato inusitado, só para a gente contrair um pouco. Eu estive em São Paulo no final do ano passado para um evento de contabilidade e à noite saí para um restaurante, tomar um shopping com os amigos e eu achei interessante que eu cheguei no restaurante na hora de pagar, eu pedi para pagar via Pix, né, com celular, muito mais prático, né, e o atendente, o garçom falou, não, nós não temos Pix. Eu falei, como assim que vocês não têm Pix? Não, é só cartão de débito, crédito e dinheiro. Eu falei, mas por que hoje não tem Pix, né? Ele falou, que nós tem que ficar mandando, tem que conferir o extrato, o gerente nem sempre está aqui, e nós já tivemos um roubo, modo dizer, né? Ou ver um grupo de consumidor falou que passou o Pix e era falso. E esse é o medo de todo mundo, né? Falar que passou o Pix, depois ver que é falso. E a maquininha, ela vai dar essa segurança, né? Sim, a maquininha dá essa segurança também, né? Quer dizer, a maquininha... seja a maquininha ou seja a solução com boleto também, claro, mas quando é um evento assim, quando é uma questão naquele momento, né? Pagar um restaurante, etc. Tal, a maquininha dá essa segurança porque ela valida o Pix. Não é, eu digo assim, meu telefone é tal, ou tem alguns lugares que imprimem, né, o QR Code do Pix e deixam ali disponível como se fosse o do menu, né? Sim. Mas pouco a pouco essa solução está sendo adotada, né? O Pix ainda não avançou assim tão fortemente em cima do cartão de crédito, mas o Pix, por exemplo, já destronou outras transferências. TED, hoje em dia, é menos de 1/10 do que era um ano atrás. E quem é que ocupou espaço? O Pix ocupou espaço. Porque é vantajoso, quer dizer, de fato, você está trazendo uma vantagem, né? Eu diria até para todo o sistema, porque é uma tecnologia muito mais moderna, né? Exatamente. Então, veja só como que o empreendedor ou a empreendedora pode ter no banco uma solução de gestão. Dentro de uma mesma plataforma, você tem conta física e jurídica. Não tem mais desculpa para misturar uma coisa com a outra. Se você é prestador de serviço contínuo, você pode usar o sistema de cobrança recorrente, onde ele vai gerando mês a mês o boleto. Se você é comércio, você também tem a maquininha que te ajuda no frente de caixa e o boleto convencional, né? E tudo isso embarcado numa única tecnologia, né, Paulo? Que é o aplicativo ou a plataforma, igual eu estou aqui no tablet, eu estou dentro do banco com toda a segurança, né? Exatamente. E aí também tendo a possibilidade de usar ferramentas de crédito, como a gente falou no último episódio aqui que a gente conversou, né? Então, à medida que você gera a cobrança, né? O Adriano até começou a falar da cobrança, falou de crédito, né? À medida que você gera a cobrança, se você tem um documento fiscal, e aí, só para deixar claro, né? O documento fiscal é a nota fiscal, seja da prestação de serviço ou do produto. O boleto em si, ele não é necessariamente antecipável, mas ele é uma parte do instrumento para antecipar. Antecipação de recebíveis, que é um crédito, né,
relativamente barato, né, quando a gente compara com outros créditos, porque tem uma garantia ali, que é uma prestação de serviço ou um produto que foi vendido. Então todas essas coisas fazem parte de um ecossistema de soluções, digamos assim, né? Você não está olhando só a conta corrente, a cobrança, a maquininha, né, permitindo cobrar cartão, receber, e também o crédito. Tudo isso se soma, e tudo isso dentro de uma filosofia que eu tinha comentado para nós, que é muito importante para o ContiBank, de uma forma que seja acessível, né, adequada para a micro e pequena empresa, e tendo o contador como um agente de negócio. Então, o contador que tem a proximidade com a empresa e conhece, né, o dia a dia da empresa, e mais do que isso, que também pode apoiar de uma forma consultiva esse uso dessas ferramentas pela empresa. Então, como disse o Adriano, se fica uma bagunça, as transferências de conta, não sei onde, etc. Tal. Olha, lembre que o contador é o nosso agente de negócio, ele ajuda a empresa, ele tem como oferecer o produto certo para a necessidade correta. Então, isso aqui você deve usar um boleto recorrente, que vai ser mais barato para você. Usa o Pix também, porque vai cair na conta na hora. Então, essa é a filosofia que a gente procura trazer aqui dentro do ContiBank, e realmente trazer soluções que estejam, ao mesmo tempo, inovadoras e acessíveis para as micro e pequenas empresas. E essa união, contabilidade com o banco, só tinha que dar no ContiBank, né? Exatamente. É o casamento perfeito. Meus amigos, minhas amigas, essa é uma das soluções que eu aplico no meu escritório, que eu quero levar para vocês como alternativa de gestão. Paulo, sei que a vida de um CEO de banco não é fácil. Obrigado, Adriano. Mas obrigado novamente pela parceria, por trazer essas informações. Estamos à disposição aqui. Nosso objetivo é justamente esclarecer essas oportunidades e trabalhar no sentido que eu comentei antes, de tornar o acesso ao sistema financeiro mais adequado para a micro e pequena empresa, sempre trabalhando em parceria com os contadores, que são nossos agentes de negócio. Tá bom? Obrigado, Adriano. E como sempre, acesse o nosso site. Lá eu tenho uma fanpage exclusiva do ContiBank, te dando várias informações, vários conteúdos e alguns vídeos. Siga nas nossas redes sociais, que nós estamos ali ligados também com o ContiBank, ok? Se inscreva no canal, temos ainda muita novidade para você. Marca aí no sininho, curte aí. Um abraço.